Muitos andam solitários
noite, queridos irmãos e irmãs. Muito bom recebê-los neste momento devocional, onde nós queremos também louvar, orar, agradecer ao nosso Deus, meditar na sua palavra, para que continuemos tendo forças e ânimo neste mundo que sofre tanto. Hoje nós vamos continuar meditando na carta de 1 João, no capítulo 2, 1 a 6, onde também o apóstolo nos coloca diante da graça de Cristo, esta graça que nos mantém, esta graça que é tudo para nós. Invoquemos o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, e assim também nós queremos primeiramente reconhecer porque aqui também buscamos o teu auxílio, o teu socorro. Somos pecadores, necessitamos da tua graça, do teu perdão, e assim reconhecemos que pecamos por pensamentos, palavras, ações e até por coisas que deixamos de fazer. Por isso, recorrendo ao amor em Cristo, recorrendo à sua obra de morte e ressurreição, nós assim também entregamos todos os nossos pecados a ti, para que tu possas nos purificar e que o teu Santo Espírito nos encaminhe para uma nova vida, uma vida guiada pela tua palavra, pela tua santidade, pela tua santificação. Abençoa-nos neste estudo da tua palavra, é o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. A leitura para o dia de hoje nós encontramos, portanto, na carta de 1 João, capítulo 2, versículos 1 a 6, onde está escrito: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor esteja conosco neste momento de meditação da sua palavra. No início do capítulo 2, o apóstolo João nos coloca diante de Jesus, mas um Jesus defensor, um Jesus advogado. Normalmente nós precisamos de um advogado dentro do ambiente jurídico, tanto para a defesa, quanto também para quando buscamos justiça. E é uma figura bem interessante aqui dentro do texto de 1 João capítulo 2. É importante nós olharmos o todo. O apóstolo João está falando contra pessoas que achavam que não tinha problema nenhum continuar pecando e vivendo uma vida torta. E aqui o apóstolo João quer nos mostrar como a graça de Cristo nos transforma e também nos faz andar num novo caminho, num novo relacionamento com Deus, numa nova vida. Aquilo que nós vimos no capítulo 1, quando nós estudamos. Em vez de andar nas trevas, andar na luz. Por isso o apóstolo começa este capítulo dizendo: eu escrevo a vocês para que vocês não pequem. A vida sob a luz de Cristo é uma vida diferente, porque a vida cristã é uma vida santificada. Nós temos a presença do Espírito Santo. E lógico que nós não vamos combater o pecado com as nossas próprias forças, jamais. O pecado só pode ser combatido em nós quando nós nos entregamos à ação do Espírito Santo e através daí nós assim nos elevamos dentro do nosso comportamento, dentro das nossas ações, nós assim
queremos andar o mais próximo possível da vontade de Deus. Lutero diz que nós devemos ter o coração contrito e humilde, porque isso não desagrada a Deus. Reconhecer o pecado, ter humildade, saber que nós somos pecadores e podemos errar, é o primeiro passo para que a gente também deixe o Espírito Santo fazer a sua obra em nós, a fim de que vençamos o pecado, a fim de que vençamos a maldade, a fim de que vençamos a corrupção da nossa natureza. A vida cristã é uma luta contra o pecado. Mas, aí vem a segunda parte do versículo 1, mas e se pecarmos? Eu, como cristão, o bem que eu quero fazer não faço. Então essa é uma realidade bem presente em nossa vida. Nós sabemos que devemos lutar, nós lutamos contra o pecado, mas nós sempre acabamos pecando. E aí o apóstolo João diz: se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se nós pecarmos, nós precisamos novamente recorrer à misericórdia de Cristo. É interessante pensar nas orações de Lutero e como ele enxergava a vida cristã nesse sentido. Você deve ter estudado esse texto do Catecismo Menor, onde nós temos ali dentro do conteúdo do catecismo a oração da manhã. Perceba que nesta oração, o Lutero diz, dentro desta oração, ele pede a Deus para que nos preserve da vida pecaminosa, para que Deus nos abençoe a fim de que a gente não peque durante o dia. Esta é a oração da manhã de Lutero. Aí quando nós olhamos a oração da noite, nós já percebemos que dentro desta oração, nós devemos pedir perdão a Deus. A vida cristã, ela tem esse panorama, e as orações de Lutero, nesse sentido, nos colocam dentro dessa realidade. De manhã eu peço a Deus para que me livre do mal, me livre do pecado, e quando chega a noite, antes de deitar, eu peço perdão a Deus pelos pecados que cometi. Dentro desse versículo, eu gostaria de lembrar a nossa doutrina luterana a respeito disso. Dentro da doutrina luterana existe uma frase muito famosa, simul iustus et peccator. Essa é uma expressão em latim que Lutero escreveu e ela significa que nós somos simultaneamente justos e pecadores. E aqui nós temos este conceito também presente dentro da leitura de João. João quer que o cristão lute contra o pecado, mas se pecarmos, nós precisamos de novo recorrer a Cristo. O pior na vida cristã é não saber o que fazer com os pecados. Você sabe o que fazer com os seus pecados, queridos irmãos e irmãs? Nós temos que saber o que fazer. Lutero diz uma frase bem interessante: quando alguém erra e peca, não deveria ainda acrescentar o pecado do desespero. Aí depois ele acrescenta: porque o diabo quer transformar santos em pecadores e pecadores confiantes em santos. Não desesperes depois do pecado, mas levanta os olhos para o alto, onde Cristo intercede por nós. Veja como a Bíblia nos coloca diante da graça de Deus sempre constante, sempre presente. Nós não podemos confiar em nossas próprias obras, em nossos próprios méritos. Nós não podemos pensar no perdão de Deus como uma barganha, como débito e crédito. Pelo contrário, nós somos pecadores e vamos precisar da misericórdia de Deus até o fim de nossas vidas, até Deus nos chamar para o céu onde não haverá mais o pecado. Por isso que, se alguém pecar,
deve novamente recorrer ao defensor, que é Cristo. Em Hebreus 5 nós temos várias passagens maravilhosas onde Jesus é apresentado como o grande sumo sacerdote. Isto quer dizer que Jesus é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado, Jesus é o defensor, mediador, reconciliador, consolador. Este é o que está ao nosso lado. E aí nós temos, dentro desse contexto onde nós estamos falando da área jurídica, aí nós temos a justificação pela fé. Jesus senta na cadeira dos réus, que é a nossa cadeira, e Ele sofre a pena em nosso lugar. Ele nos justifica e nos defende. Certamente é para Ele que nós sempre vamos de novo recorrer. Por isso, a mesma pessoa, qualquer ser humano, é simultaneamente pecador e justo. Somos pecadores porque carregamos conosco a corrupção do pecado, mas ao mesmo tempo somos justos por causa do Espírito Santo em nós que refreia o pecado em nós, e certamente isso não pode ser compreendido pela razão humana, mas isso é crido pela fé. Esta fé que nós temos em Cristo. Amados irmãos e irmãs, Jesus é a nossa justiça. É o justo no lugar do injusto. É o santo no lugar do pecador. Quando nós pensamos no credo apostólico, nós também temos essa realidade presente. No credo apostólico, na terceira parte, nós confessamos que cremos na Santa Igreja Cristã, que é a comunhão dos santos. Alguém poderia dizer, mas o luterano não acredita em santo? Mas aí a gente confessa que nós somos uma igreja e esta igreja é a comunhão dos santos. Na verdade, essa é uma palavra bíblica. O apóstolo Paulo usava muito quando ele se referia aos seus membros, às pessoas que compunham as congregações. Por que podemos dizer que a igreja é a comunhão dos santos? Nós não somos santos por causa da nossa justiça ou do nosso mérito ou das nossas obras, mas é justamente porque Cristo nos torna santos. Simultaneamente pecadores e santos. Santos por causa de Cristo, pecadores por causa da nossa natureza. E aí o versículo 2 diz, Jesus é a nossa propiciação. Ele é aquele que está conosco e recorre junto conosco à salvação e ao perdão. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Quando falamos que Jesus é nosso Salvador, essa é a imagem que deve vir à nossa mente. Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, não para nos aterrorizar, não para pesar a nossa consciência, mas Jesus está ao lado direito de Deus justamente para ser a nossa propiciação, para ser o nosso Salvador, para ser aquele que intercede em nosso lugar. E nenhum outro exerce esse papel. A teologia bíblica ela é muito clara e muito eficiente nesse sentido. Somente Jesus é o intercessor. Ele é quem nos defende e é somente nele que a nossa fé deve se agarrar. Jesus está à direita de Deus para nos defender. Não somente a nós mesmos, mas Jesus defende o mundo inteiro. E aí, no versículo 2, nós também vemos a universalidade do Evangelho. O Evangelho é para todos. Deus não deseja a condenação de ninguém. Pelo contrário, sua vontade é salvar. E Jesus é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Como igreja, temos uma importante responsabilidade nesse sentido, porque como igreja é através de nós que Deus continua propagando
o Evangelho, onde Cristo é a propiciação, onde Cristo é o Salvador, onde Cristo é o defensor. Lutero retrata essa realidade com um texto muito bonito dentro do seu comentário. Ele diz: Cristo é tão misericordioso e benigno que, se possível fosse, ele choraria por todo pecador que sofre. Ele é o mais meigo de todos os homens, o mais gentil de todos, sentindo mais compaixão com qualquer membro do que Pedro sob a vara e as pancadas. Toma qualquer homem extraordinariamente bondoso e gentil e saberás que Cristo é muito mais bondoso para contigo do que ele. Pois assim como ele era na terra, ele é no céu. Portanto, Cristo foi constituído bispo e salvador de nossas almas, porém a seu tempo virá como juiz. Por vermos isso, não demos ensejo à devassidão. De certa forma, Lutero vê, junto com o apóstolo João, justamente a valorização da obra de Cristo em nossa vida. Jesus pagou caro pelos nossos pecados, Jesus pagou caro pela nossa vida para que tenhamos uma nova realidade de vida. E nós valorizamos isso através do viver diário, através da misericórdia que também nós somos levados pelo Espírito a repartir com o nosso semelhante, com aqueles que nos cercam. Por isso, a partir do versículo 3, o apóstolo João volta ao assunto do conhecimento verdadeiro a respeito de Cristo. Se o verdadeiro conhecimento de Cristo está presente, nós não produziremos frutos inúteis. Mas quando nós conhecemos a Cristo, nossas obras serão verdadeiramente boas, porque elas serão acompanhadas do Espírito de Deus. E aí o apóstolo João, ele aqui fala contra as doutrinas falsas. Como conhecer a Cristo verdadeiramente, queridos irmãos e irmãs? Como conhecer a Cristo fora da sua palavra, fora do seu evangelho, fora do seu perdão? Doutrinas falsas são doutrinas que deturpam a palavra de Deus. Doutrinas falsas são aquelas que estão longe da vontade de Deus na sua palavra, na Bíblia. Por isso que o nosso conhecimento deve ser baseado naquilo que Deus nos diz em sua palavra. Apenas pela palavra de Deus nós encontramos o sólido conhecimento a respeito da salvação. E o verdadeiro conhecimento, ele não vem de especulação, mas o verdadeiro conhecimento progride para ações. Portanto, se conhecermos a Cristo, conforme a palavra de Deus nos orienta e nos apresenta, certamente as nossas ações também serão guiadas pelo Espírito de Deus. Podemos notar que os cristãos de hoje, eles mais especulam do que conhecem. Nós precisamos cada vez mais nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos ter o pleno conhecimento, não um conhecimento superficial e raso, mas um conhecimento profundo daquilo que Jesus nos diz em sua palavra. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais chances, mais forças teremos contra a nossa natureza pecaminosa, contra o poder do diabo e contra as armadilhas das doutrinas falsas que nos afastam de Deus. Quando somos firmes na palavra de Deus, nada nos afasta do seu amor. Por isso, o apóstolo João continua dizendo, no versículo 3 e 4, nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. A doutrina luterana é muito clara nesse sentido também. Crer em Cristo
crer em Cristo é o que leva a pessoa a produzir os frutos da fé e assim cumprir a vontade de Deus. Nós não vamos fazer para ganhar, mas nós fazemos porque nós já ganhamos de Cristo tudo o que precisamos para a nossa salvação. Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos produzir frutos verdadeiros. Mas, se conhecemos e não fazemos, passamos por mentirosos. E aí, a palavra de Deus não está em nós. Lutero diz: quem fala diferente do que pensa é um mentiroso. Nós não podemos fazer diferente do que cremos. E a palavra de Deus deve estar constantemente em nossas mentes. Esta é a conclusão na qual o apóstolo João chega no versículo 5. Quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Esta é a conclusão de João. Guardar a palavra do Evangelho. Nós não podemos interpretar isso como somente a lei de Deus, mas aqui é toda a palavra, todo o Evangelho que se complementa e que nos orienta na nossa vida diária. É pela palavra de Deus que Ele muda a nossa mente e o nosso coração. É pela palavra de Deus que somos aperfeiçoados por Deus no seu amor e na sua justiça. Não existe vida cristã sem palavra. Não existe vida cristã sem a orientação, sem o ouvir o que Deus tem a nos dizer. A palavra de Deus é algo essencial. Assim como vocês buscam o alimento diário para saciar a fome e matar a sede, assim também a vida cristã precisa do alimento espiritual, que é a própria palavra do nosso Deus. E aí o apóstolo João nos encaminha para este pensamento. É pela palavra de Deus que nós andamos neste mundo. É valorizando o que Cristo fez por nós, ouvindo a sua voz. É assim que nós somos usados por Deus neste mundo como igreja. E Deus colhe os frutos que produzimos para o benefício das pessoas que nos cercam. Nossas obras não são para Deus nem para nós mesmos, mas nossas obras são direcionadas ao nosso próximo. Pois nós andamos com a mente do Senhor. Isso também é teologia do apóstolo Paulo e aqui uma complementação do apóstolo João. Deus nos aperfeiçoa no seu amor através da sua palavra. E Deus quer colher de você e de mim os bons frutos da fé. Lutero diz: para que ames o irmão, não basta que você não o odeies, mas convém que também lhe faças o bem. A nossa vida é uma vida em Cristo. E aí o versículo 6 conclui: quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O nosso amor, a nossa bondade, os nossos atos de misericórdia não podem ser apenas da boca para fora, mas sim de coração e mente. Por isso, tenhamos a mesma mente, tenhamos o mesmo olhar, tenhamos o mesmo amor que Cristo teve pelas pessoas. É através de nós que Jesus continua transmitindo a sua compaixão ao mundo. É através de nós que Jesus continua cuidando do mundo. Não sejamos omissos em nossa missão, mas que, pelo contrário, o Espírito Santo possa nos conduzir para que, principalmente nesta época difícil, possamos testemunhar o quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer a nossa salvação, o quanto Deus nos quer bem. Que assim Deus abençoe a sua vida com essas palavras e que possamos seguir o caminho, a voz do bom pastor Jesus.
Amém. Dá-nos a tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar, o abandonado, necessitado, ao teu caminho levar e lhe falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro salvar. Queremos fazer oração neste momento. Nós vamos lembrar da Reni Damer, que está hospitalizada com a saúde muito frágil. Também oramos pelo Marcos Gunt, que continua se recuperando de um acidente. E assim também continuamos colocando nas mãos de Deus os familiares enlutados da Gladys Vente e também da Dona Iris Winter, estes irmãos que choram a dor do luto. Oremos. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos por tua bondade e misericórdia. Bom é saber que nada depende de nós, pois tu já fizeste tudo em nosso lugar através de Cristo Jesus, com a sua morte e ressurreição. Tu assim nos salvas, nos perdoas, tu assim nos dás a tua justiça, para que possamos viver uma vida agradável diante de ti. Que tu possas nos levar todos os dias ao arrependimento, que possamos reconhecer que não podemos fazer nada sem o teu Espírito Santo em nós. Por isso, que tu possas produzir em nós os frutos dignos do Espírito, para que através de nós tu possas continuar cuidando deste mundo que tanto sofre. Amado Pai, diante das tuas promessas, nós colocamos em tuas mãos todos aqueles que precisam do teu socorro. Abençoa os doentes, os enlutados, os que sofrem dores, aflições e tribulações em seus corações. De modo especial, esteja com a Reni Damer e seus familiares, também com o Marcos Gunt, seus familiares. Esteja, amado Pai, com aqueles que choram o luto, estes que assim perderam seus familiares, que tu possas nos consolar diante das tuas promessas e que assim também tu possas nos socorrer conforme as nossas necessidades. Tu és um Deus de amparo, tu és um Deus de amor e certamente tu farás o melhor para cada um destes nossos irmãos. Amado Pai, também colocamos em tuas mãos o mundo que sofre com a pandemia. Que a tua sabedoria esteja com todos aqueles que estão pesquisando um tratamento, uma vacina, e que assim tu possas iluminar a eles. Esteja com a Santa Igreja Cristã no mundo
e que possamos a uma só voz sempre testemunhar o amor que tu tens por cada ser humano, por cada um de nós. Abençoa-nos em nossa missão. Tudo isso nós oramos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês, hoje e sempre. Amém. Nós voltamos à bandeira laranja e assim também nós vamos voltar com os cultos no bairro Glória a partir do próximo sábado, dia 12. Então a nossa programação de cultos presenciais agora são na quarta-feira, às 14h30, no sábado, às 18 horas no bairro Glória, 19h30 aqui no centro, e também aos domingos, às 9 horas e 19h30, todos os cultos precisam da inscrição. É importante informar para que a gente tenha também um controle prévio. Na internet, ainda durante o mês de setembro, nós vamos fazer os devocionais na quinta-feira, às 20 horas, e nos sábados teremos a escolinha dominical 14h30 e o culto às 19h30. A partir de outubro a gente vai reformular algumas coisas, nós vamos começar a planejar também algumas atividades, então fiquem atentos aos avisos, mas por enquanto é isso que nós conseguimos oferecer a todos para que vocês continuem tendo o auxílio espiritual, o alimento da palavra, bem como a meditação diária, para que Deus continue reinando na vida de vocês. Tenham todos uma abençoada noite. Fiquem com Deus. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo está, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecado